Grécia Antiga para a formação das sociedades modernas se dá muito no campo da política e da filosofia. No tocante ao direito, os registros históricos de cunho jurídico são raros e os existentes pouco aprofundam as informações. No entanto, é possível identificar alguma forma de organização e atuação jurídica em Esparta e Atenas. Um dos códigos espartanos teria sido escrito por um legislador cuja existência histórica não foi comprovada até hoje, Licurgo. O que se sabe é que o controle administrativo, como em todas as demais dimensões da cultura espartana, muito rígido, estava sobre a égide da Gerúsia, conselho de 28 anciãos, que indicava os éforos, 5 magistrados que possuíam um mandato de 1 ano e acumulavam os deveres de fiscalizar a vida pública, julgar os processos civis e cuidar da educação das crianças espartanas, notadamente dos espartíadas, classe superior devotada à formação de guerreiros. Em Atenas, existiam na sociedade grupos distintos como os Georgoi, pequenos agricultores que empobreceram consideravelmente ao perderem espaço no mercado local com o desenvolvimento do comércio e o advento das importações, e os Eupátridas, latifundiários detentores do poder econômico e político. Além destes, haviam também comerciantes e artesãos que enriqueceram com o desenvolvimento do comércio e tornaram-se desejosos de maior participação na vida política. O choque de interesses dos Eupátridas por um lado e dos Georgoi, comerciantes e artesãos por outro, levou à criação de 2 partidos, o Partido Aristocrático e o Partido Popular, respectivamente. Diante de tal situação de tensão, surgiram os legisladores que tentaram equalizar os interesses das normas escritas. Os 2 principais legisladores desse momento foram Drácon e Solon. Drácon era um eupátrida aristocrata, e como tal, não tinha muito interesse em alterar as normas existentes. Solon, por sua vez, apresentou significativas mudanças nas normas que regiam a conduta social. Este legislador, mesmo sendo igualmente eupátrida, era também comerciante, e foi sobretudo a partir dos interesses dessa categoria que escreveu sua proposta legislativa, levando o ordenamento jurídico ateniense a tocar nas dimensões sociais, econômicas e políticas daquela sociedade. De modo prático, a legislação de Solon instaurou a igualdade civil, suprimiu a propriedade coletiva dos clãs, suprimiu a servidão por dívida, limitou o poder paternal e estabeleceu o testamento e a adoção. Embora menos conhecida, há registros de fragmentos do código jurídico de uma outra cidade grega do período clássico, Gortina, cidade-estado localizada na península de Creta. Diferentemente de Atenas e Esparta, cujas organizações jurídicas só podem ser inferidas por meio de fontes indiretas, como discursos e documentos literários e filosóficos, Gortina ofereceu algo mais substancial, que foi o fragmento de um código de conduta esculpido em pedra. O fragmento do Código de Gortina, encontrado em meados do século XVIII, mostra uma lei aplicada às pessoas livres e escravas. O fragmento permite-nos saber que se alguém cometesse violência contra um homem livre ou uma mulher livre, pagaria 100 estateiros, enquanto que um escravo cometesse o mesmo crime, pagaria o dobro. Basicamente em 3 momentos, que são a realeza, a república e o império. Na realeza, o rei detinha poder total nos âmbitos civil, judiciário, militar e religioso. Apesar do mandato ser vitalício, o cargo era eletivo e não hereditário. Com a instauração da República Romana, o poder executivo foi pulverizado nas mãos de várias pessoas,
que tinham mandatos curtos, evitando-se assim que uma pessoa só tivesse muito poder em suas mãos. Apesar disso, o Senado continuava vitalício, tornando-se assim o centro do governo. Os que detinham o poder executivo na Roma republicana eram chamados de magistrados, cada um com a sua função específica. Os magistrados ordinários eram eleitos anualmente e seguiam o cursus honorum, uma espécie de caminho até chegar ao cargo mais importante. Primeiramente, ele passava pelo cargo de questor, uma espécie de tesoureiro que cuidava das finanças. Após isso, passava pelo cargo de edil, responsável pelas construções e monumentos públicos. Então, poderia assumir o cargo de pretor, que cuidava da administração da justiça, mas não era um juiz. E finalmente ele poderia assumir o cargo de cônsul, que entre suas atribuições comandava o exército e presidia o Senado. Durante os 3 primeiros séculos de Roma, o direito privado só teve costume como fonte. Sua incerteza favorecia a arbitrariedade dos magistrados patrícios, os únicos encarregados de administrar a justiça. A plebe exigia a redação de uma lei conhecida por todos, aplicável a todos os cidadãos. A Lei das 12 Tábuas foi a resposta a essas exigências. As 12 Tábuas, chamadas séculos depois fonte de todo direito, nada mais foram do que uma codificação de regras provavelmente costumeiras, primitivas e às vezes até cruéis. Com o surgimento do Império, as magistraturas republicanas sobrevivem, mas com importância e força bem menores. Como exemplo, o cargo de cônsul, que era o mais importante na era republicana, passou a ser apenas honorífico. O Corpus Iuris Civilis, o conjunto formado pelas institutas, digestro, código e novelas, foi decretado por Justiniano. É uma revolução no âmbito jurídico, pois organizou de forma sistemática a legislação e a jurisprudência romana da época. The army of Rome marches in the name of the one true God! Christianity. Com a decadência do Império no final do século II e a ameaça de invasões bárbaras, começa o declínio do Império Romano em seus aspectos econômicos, políticos e jurídicos. Já se sentia no âmbito religioso a influência da doutrina cristã. Isso ocasiona a aderência às demais esferas da cultura humana, no sentido de construir, séculos mais tarde, o Império Cristão. A queda do Império Romano levou a uma época de medo e insegurança, com as guerras constantes e a pilhagem das cidades. Essas certezas levaram ao temor da feitiçaria e de demônios, e o cristianismo avançou como uma salvação. As populações migraram para o campo, levadas pelos nobres, e as cidades perderam importância. A economia passou a basear-se na troca e surgiu um sistema econômico feudal. Durante séculos, o mundo ocidental mergulhou na escuridão da ignorância e da superstição.